Olá, boa noite. Acho que a gente pode ir verificando aí se o vídeo, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se alguém for chegando. 8 horas a gente começa para falar sobre inteligência corporal. 8 horas agora, então a gente pode começar a falar sobre inteligência corporal. O corpo sente, o corpo fala e o corpo explica. Vou me apresentar, sou Cássia Bortolozzi, sou terapeuta emocional, já há mais de 5 anos venho trabalhando com essa arte de ajudar aí pessoas através da metafísica da saúde, e fui ao longo do tempo, junto com o Rodrigo Luiz de Freitas, desenvolvendo um método aonde a gente foi elaborando e trazendo realmente uma forma de fazermos algo em relação aos nossos sintomas. E a gente foi percebendo, né, com o passar do tempo, as pessoas que tivemos a oportunidade de trabalhar, tanto ele quanto eu, que os resultados realmente se tornavam eficazes no momento em que a pessoa aceitava a raiz do seu problema, que a pessoa identificava qual era a causa emocional, principalmente, que uma grande maioria dos sintomas e das doenças que a gente somatiza em nosso corpo, elas provêm sim de um fator emocional. Quando a gente coloca não é o sintoma, é a história da nossa história, há muita ligação com aquilo que a gente viu, ouviu e viveu na nossa infância, principalmente. E os momentos em que a gente pôde, através do problema que a pessoa trazia fisicamente, né? Normalmente aí vem com algum sintoma bem claro, ou já com uma situação crônica, e a gente ia vasculhando principalmente a infância. Ali era possível detectar já alguns fatores e posteriormente as repetições aí de comportamento. E realmente, quando inconscientemente a gente vai repetindo um comportamento e não se atenta que esse comportamento a gente costuma falar no meu mundo, né? Esse comportamento no meu mundo faz sentido e eu vou vivendo e repetindo esse comportamento, porém não percebo que ele é apenas um efeito e uma resposta de algo externo. E tomadas de consciência, os questionamentos são muito importantes, e a pergunta certa é que faz com que realmente a gente acesse a raiz do problema, a causa verdadeira daquela situação. Tanto que eu atraio pode ser uma situação repetitiva, não só um sintoma, assim mesmo como as doenças e dores e desconfortos que a gente passa a repetir e viver, né? Então, quando a gente fala de inteligência corporal, é um método de podermos realmente buscar essas perguntas coerentes e conscientes do nosso dia a dia, para que faça com que a gente mergulhe de verdade nesse inconsciente e vai encontrar quais são esses comportamentos. Nós temos, através da metafísica, alguns roteiros muito claros de já doenças pré-existentes, de desconfortos no corpo, de sensações. Todas essas sinalizações, o nosso corpo está se comunicando com a gente. Não é do nada que vem uma dor de cabeça, eu comi alguma coisa ruim, ou eu comi, ou eu bebi demais, então eu tô com dor de cabeça por isso. De repente a mesma pessoa do teu lado fez a mesma coisa e ela não está somatizando como você está. Há algo por trás
dessa repetição. Não, isso acontece esporadicamente, é um fator esporádico. Agora, não sempre que eu bebo alguma coisa, ou sempre que eu passo uma situação desafiadora, eu tenho uma dor de cabeça, ou muitas vezes eu vivo entrando, né, tendo problemas na coluna, tendo problemas no ciático, travando a lombar, direto eu tenho problemas no joelho, cotovelo, pulso, os tornozelos, o pé que dói, problemas cardíacos, problemas de circulação, rinite, sinusite, problemas das vias aéreas, a garganta, gripes recorrentes e por aí vários, né? Várias situações aí que a gente vive. E até mesmo doenças mais sérias, pré-existentes, genéticas, por mais que sejam genéticas hereditárias, sempre há uma mensagem que o nosso corpo quer falar pra gente. E a partir do momento que o corpo sente, que você sentir realmente, a comunicação dele com você se torna mais audível, né? Mais fácil de você realmente identificar o que ele está querendo te dizer. E aí você tem então a oportunidade de poder explicar mais conscientemente aí para você mesmo o que é que está acontecendo. A gente encontra aí várias maneiras de identificar, né, alguns sintomas, como por exemplo, quando a gente fala a gente escuta das posturas, né, a forma como você se posiciona, se você está ereto, o tempo todo curvado, as formas do rosto, do corpo, longilíneos, mais achados, mais gordinhos, mais magros, todas essas formas e posturas já traduzem sim algumas coisas da personalidade e algumas não, muita coisa da própria personalidade. E assim como o corpo fala, né, quando a gente fala, se você tem o nariz escorrendo ou tem um problema muito grande recorrente de cistite, infecções urinárias, é o corpo que, se você não chora, você para fora, você está chorando, né, de outra maneira. São explicações sim, extremamente plausíveis, fazem muito sentido, tem um quê aí a ser muito explorado, mas há uma forma da gente ir mais profundo ainda e realmente buscar nos comportamentos, principalmente a maneira como nós agimos e reagimos frente a todas as situações ao nosso redor, ao nosso meio ambiente, ao nosso meio familiar, meio profissional. A gente pode perceber que, se a gente tira todos os cenários, a gente se resume a uma questão única, relacionamento. E é através dos relacionamentos que a gente vai se enxergar e se reconhecer. A gente vai ter oportunidade de ver no outro aquilo que temos também dentro de nós. E aí começa a forma da gente ir trabalhando a inteligência corporal e ouvindo o que o nosso corpo está dizendo. Então, quando a gente explora isso com mais profundidade e vai trabalhando com a pessoa, né? E você mesmo pode trabalhar isso com você. E vai buscando muitas vezes lá na infância essas respostas, né? Aquilo que a gente viu dos nossos pais, a forma como criamos expectativas, a forma como expectativas foram criadas sobre nós, a maneira como você se relacionava na escola, na pré-escola, depois na escola, na adolescência. E a gente tende sim a corresponder muito os padrões e comportamentos dos nossos pais. E chega determinado momento em que você entra numa personalidade única e algumas coisas vão ficando no inconsciente, no seu inconsciente pessoal. E os conflitos internos começam a disparar inconscientemente. E como que eu vou ouvir isso? Como que eu vou descobrir isso?
Se a gente olhar bem, a gente tem que considerar a doença como algo muito divino, muito sagrado, porque ali ela vem dizer pra gente exatamente o ponto e aonde a gente deve levar o olhar para que possamos aí enxergar e abraçar as correções que talvez eu não conseguisse até então visualizar com clareza. Então hoje, assim, eu considero sim, né, e vejo esses sintomas como oportunidades fantásticas e grandes mestres que surgem no nosso corpo para que possamos sim ir na raiz do problema. E muitas vezes o problema, a raiz tá muito próximo. E basta aí a gente realmente ter uma autoanálise e querer mudar. Porque é muito simples a gente ficar alimentando e vivendo o nosso problema, a nossa doença, a nossa dor, e sem perceber a gente acaba entrando num vitimismo e transformando o nosso problema como o fim de tudo, né? Como se realmente não tivéssemos oportunidade e nem tivéssemos que conviver com isso de alguma maneira. E não é por aí. Sem dúvida nenhuma, há algo para que a gente traga de encontro com a gente e que vai fazer com que a gente suba um degrau na nossa evolução. A oportunidade que temos de passar, né, dessa passagem toda que temos aqui nesse planeta Terra, é uma benção. E realmente a gente, quando tem foco, quando tem vontade, quando tem coerência, quando tem objetivo, a gente tem aonde chegar. Por isso que é um ponto muito importante, né? Sempre se saber o outro lado da moeda. Então eu tenho um problema muito sério, eu tenho uma dor constante que me impede de fazer tantas coisas. E quando a gente vasculha e vai realmente lá no fundo e você se permite a isso, e você quer isso, você quer essa mudança, a chance de você olhar o outro lado da moeda, né? Você vai começar a ter uma percepção diferente do seu próprio problema e vai perceber que a solução está dentro do problema e que não é um problema em si, né? É algo sim para contribuir e que você, para contribuir com você, com o seu crescimento e aprendizado, e que você vai ter oportunidade de propagar e compartilhar isso com muito mais pessoas, com toda certeza, a partir do momento que aquilo se faz parte de você, de uma maneira que você entendeu, né, que você cresceu com isso. Para explicar um pouco melhor, por exemplo, né, tive uma pessoa que eu atendi esses dias e ela realmente tinha uma história bastante complexa e uma dor muito profunda. Com toda certeza, o mundo dela perdeu muito a cor durante todo o processo que ela passou e da situação que ela viveu. Porém, foram anos, em torno de 4 a 5 anos, ela vivendo esse sofrimento, né? Porque a dor é inevitável mesmo. Um corte não tem por onde, né? A gente faz um cortinho, até mesmo aquela fininho, dói, arde, mas o sofrimento é opcional. Eu posso fazer com que aquilo se cure mais rapidamente, tratando daquilo, como eu posso fazer com que aquilo aumente, estimular aquela ferida. Então, são nossas escolhas, são nossos olhares para aquilo que a gente está vivendo e passando, seja isso no nível físico, seja no nível emocional, seja no nível mental ou espiritual. São nossas escolhas. E no momento em que eu, conversando com ela, realmente eu a ouvi, né, e sensibiliza, sim, porque há muitas histórias, e histórias assim
né? De doer realmente até o coração e de você sentir a dor do outro. Porém, ela chegou falando, eu quero fazer diferente, eu quero uma mudança. E o primeiro ponto foi eu perguntar para ela, essa situação, tudo que você vem vivendo, que te faz adoecer, te coloca num estado de sofrimento, te tira todo o chão, te deixa sem perspectiva. O que é o oposto disso? Como seria você sem isso? Foi um momento em que houve um silêncio muito profundo e um tempo de latência até bem maior. E me chamou bastante a atenção, porque esse tempo de latência é um momento em que realmente algo mexe, algo toca lá no inconsciente e ela foi buscar isso de alguma forma, essa resposta. Porque o que eu quis mostrar para ela é que o olhar dela era única e exclusivamente para o problema. Em nenhum momento ela estava virada para o mundo que existe à frente. Sem isso, quantas coisas ainda é possível viver, reconstruir, crescer, aprender, ajudar, compartilhar, cooperar, né? Assim, de várias maneiras. O sofrimento era tamanho que ela não conseguia direcionar e talvez nunca ninguém tinha feito essa pergunta. Né? Qual é o outro lado, né? Qual é o seu novo olhar frente à mesma situação? E foi muito bacana porque ela saiu realmente daqui de um outro estado com uma consciência extremamente expandida, um olhar direcionado, porque nem ela percebia como ainda ela tem grandes sonhos e grandes vontades. E realmente temos aí agora um longo caminho a tratar e a trabalhar, e vamos juntas, assim, né? Sem dúvida nenhuma, o que eu puder, estiver ao meu alcance, para ajudá-la nesse processo. Mas partiu dela, né? A história veio dela, a necessidade, o querer mudar algo, o reconhecer que tinha alguma coisa a mais por trás de tudo isso. E o buscar a ajuda para ela foi algo que foi o primeiro passo. E realmente já em questão de dias aí, algumas mudanças já estão acontecendo, porque realmente ela começou a olhar solução e a buscar solução. E esse é o ponto. Sempre que a gente olha para os nossos sintomas, para a história da nossa história, qual é a história que eu venho contando da minha história? E eu percebo que eu posso fazer diferente. Eu vou perceber que aquele sintoma é o meu melhor amigo, é o meu grande mestre, e vou querer entender e ouvi-lo mais, e saber do meu corpo, independente da área que esteja afetada, qual é o comportamento que eu preciso aceitar, olhar e muitas vezes reciclar, mudar, transformar completamente, inverter valores, mexer nos conceitos, mexer nas minhas regras pessoais. É uma figura tão completa que a gente fica muito preso somente na parte, e a gente precisa sim expandir essa consciência muito mais além do que apenas deixar com que o tempo já passou, já melhorou, dali a pouco aquilo volta e a gente toma um remédio, a gente faz um tratamento, aquilo melhora por mais um tempo, dali a pouco aquilo volta de novo, e cada vez que volta, pode ter certeza, ela sempre volta num grau um pouco mais acentuado, até o momento que aquilo chega a me provocar o sofrimento. Então, qualquer sintoma que você tiver, buscar aí sim quais são esses comportamentos relacionados a ele, e se questionar e aceitar muitas vezes ir mais para trás no tempo. E talvez muitas vezes eu vou encontrar nos meus relacionamentos a resposta, eu vou encontrar na minha família a resposta, eu vou encontrar na minha infância, ou até mesmo eu vou encontrar essas respostas nos meus antepassados. E junto aí vem a constelação familiar, que é uma ciência aí, que hoje traz luz
realmente para percepções e possibilidades aí de realmente enxergarmos de maneira muito diferente tudo aquilo que de uma forma fixa minha mente resolveu acreditar e para sempre, né? E não tem nada para sempre. O nosso mundo é dinâmico, o nosso universo é dinâmico, o nosso sistema solar é dinâmico. Nós somos dinâmicos e sempre que a gente estagna em qualquer área da nossa vida, pode ter certeza que o nosso corpo vai sim gritar de alguma maneira e vai fazer com que a gente sinta. Então o corpo sente hoje o caminho, né? O nome mesmo que a gente escolheu para trabalhar, né? É algo assim que veio desses atendimentos, dessas pessoas que proporcionaram aí uma vontade imensa de criar esse método. Hoje já são 5, né? A gente usa muito chakras, né? Já são 5 chakras aí completos e faz muito sentido quando a gente vai olhando, né, a cada sintoma, cada doença e vai entendendo esses comportamentos e até mesmo para o nosso próprio pessoal, né? A gente pode ter aí a chance de se reavaliar o tempo todo. Então, a inteligência corporal, a gente está trazendo hoje aí essa mensagem, essa conversa aí, a qualquer momento, quando vocês escutarem posteriormente, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pretendemos sim, toda quinta-feira, por volta de 7 ou 8 horas da noite, estarmos aqui, seja o Rodrigo ou eu mesma, trazendo sempre um sintoma, uma doença, uma situação, um quadro clínico, trabalhando e esmiuçando um pouco mais qual é o comportamento por trás desse sintoma. Não serão lives tão compridas, é mais uma forma aí da gente compartilhando esse conhecimento com vocês e dando alguns toques e aquilo que fizer sentido, se sentir, né? E fizer sentido, estamos assim sempre prontos realmente para aprofundar um pouco mais e trazer aí mais luz e enxergarmos. Quanto mais a gente expandir a consciência e acolher as nossas sombras, lidar com as nossas vulnerabilidades, mais a gente tem a oportunidade de evoluir, de se potencializar, de se empoderar, de conquistar todos e qualquer objetivos que você tiver na sua vida, sonhos, de curar-se sim, muitas vezes desses quadros, a grande maioria das vezes, essa mudança de comportamento por si só, ela já é o pontapé inicial, e a mudança ela é tão imediata do próprio corpo, é como se um toquezinho de mágica. E alguns comportamentos já são mais complicados, né? São mais complexos e desafiadores para que a gente mude. E talvez aí nesses momentos elaborar, criar mais estratégias, seguir um passo a passo, se comprometer com você, pode ter certeza sim que teremos aí a oportunidade de colher resultados extremamente positivos, muito benéficos. Então, inteligência corporal está chegando toda quinta-feira, por volta desse horário, 7h30, 8 horas, a gente vem e perguntas sobre sintomas, o que vocês quiserem saber a respeito. Quanto mais vocês questionarem, mais conteúdo a gente tem a oportunidade sim de criar e de compartilhar com vocês. E eu vou apresentar o Rodrigo para vocês também, ele vai falar um pouquinho agora. E eu deixo para vocês o meu grande abraço, a gratidão aí por me ouvirem. E estou super aberta para as perguntas, amo a metafísica, o que está por trás dela, e os sintomas aí, o que essa questão sagrada que existe por trás, sim, de uma doença, a oportunidade de fazer com que nos tornemos melhores hoje, amanhã e depois. O objetivo sempre da luz é esse, né, de fazer com que a gente olhe para a gente no dia de hoje
e que a gente possa sempre fazer um pouquinho mais a cada dia sermos melhores. Então, gratidão, fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço, e eu vou passar agora para o Rodrigo, ele vai falar um pouquinho com vocês também e se apresentar. Até quinta-feira que vem, fiquem de olho no nosso canal, no Instagram é ocorposente.oficial, aqui no Facebook é Cura Contínua, e vocês podem também acompanhar o meu Instagram pessoal, que é Cássia Bortolozzi, a minha página, que é Cássia Bortolozzi, e o Rodrigo vai falar das dele também. Na minha página pessoal vocês encontram muita informação também sobre astrologia, que sou astróloga também, e estamos juntos. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Joia? Como a Cássia me apresentou, eu sou Rodrigo Freitas, também terapeuta emocional, há 5 anos nesse caminho maravilhoso, amo a metafísica e principalmente para falar um pouco da metafísica, assim, para você entender por que fala sobre comportamento, seria numa pesquisa, a pessoa entendeu, começou a pegar um padrão de pessoas que tinham problema no fígado, e ela começou a pesquisar 500 pessoas que tinham problema no fígado, e aí ela percebeu que aquelas 500 pessoas que tinham problema no fígado, na hora que ela fazia um questionário com elas estavam repetindo um padrão de comportamento, um padrão de sentimento, aquilo estava instalado na vida delas, e elas, depende da patologia, tá? No fígado aí pode ser vários, né? Tanto uma cirrose ou algo hepático, né? Então, assim, dentro dessa situação, percebeu esse comportamento. Então, o que a gente mais aqui quer mostrar para vocês, a possibilidade realmente de uma mudança de comportamento, o primeiro passo, né? Qualquer mudança, se eu não entender, ou se eu não tiver uma pequena percepção do que está acontecendo comigo e o que eu estou fazendo, eu não começo trabalho nenhum. Então é dessa maneira aqui que a gente quer sempre trazer para vocês, né? Trazer que talvez uma pequena luz, uma semente que a gente planta, tudo isso que a Cássia falou agora de uma maneira maravilhosa aí, ela conseguiu trazer de um jeito suave, de um jeito tranquilo, fácil de entender, né? Fácil de se interagir e querer aprofundar. Aqui por enquanto a gente está trazendo vocês para essa consciência e bom, a gente vai trazer cada vez mais material aqui toda quinta-feira, como ela falou. A gente vai fazer uma live aqui das 7h30, 8 horas, né? A gente vai estar aqui falando com vocês e trazendo toda essa parte de comportamento. Uma delas que nem se eu tivesse que falar para você da parte da rinite é quando uma parte dela é quando um ambiente, né? Quando eu acabo me sentindo agredido no ambiente, né? Um ambiente, ele acaba uma confusão no ambiente que eu estou. A irritação, lógico, ela vem junto, tá? Com a parte da rinite, principalmente porque eu começo a me irritar com as pessoas à minha volta, e principalmente às vezes, qual que é o lance da rinite? Essa parte, tá? Às vezes eu me irrito com o jeito que as pessoas fazem, com o que elas pensam, e aí muitas vezes eu guardo isso pra mim, eu não consigo falar, ou se eu falo, eu acabo falando de um jeito muito hostil. Isso aí também está relacionado ao quê? A um comportamento que a gente aprendeu na infância. Às vezes nossos pais lá atrás, na época, eles olhavam por divergência de pensamento, eles brigavam muito, e eu assistia, ou eu sempre estava presenciando essas discussões. Então isso aí acaba somatizando em um comportamento, e esse comportamento muitas vezes, porque quando a gente vê alguém brigando, principalmente a gente vê nossos pais, uma das coisas que a gente não quer, né? Porque a gente quer sempre que os dois estejam em harmonia e com amorosidade um com o outro. E quando isso não acontece, a sensação nossa é que eles podem largar, que eles podem se separar, que eles não se suportam mais. Então, dentro dessa dinâmica de olhar, eles fazerem esse comportamento, o que pode acontecer?
eu fico com receio do futuro, com medo do futuro, com receio do que pode me acontecer, e dentro desse comportamento me dá ponto gatilho, e aí me aparece a rinite, uma constipação, né, nas minhas vias respiratórias, né? E aqui a gente vai aprofundar cada situação. Aqui a gente está mostrando para vocês o que é um comportamento que possa ter vindo da sua infância, principalmente, tá? A construção nossa é de 0 a 15 anos, do nosso ego, de tudo que a gente vê, aprende, o que acontece. E aí a rinite surge numa determinada época da vida, ou tem crianças que já surgem, já desde pequenas, já tem esse princípio de rinite, sinusite, né? Já essa constipação, nossa, às vezes até eu aqui. E então, dentro disso, que a gente consegue mexer nesse comportamento e melhorar todo esse quadro que uma pessoa que está com a rinite pode melhorar. Ok? Eu sou Rodrigo Freitas, terapeuta emocional, também tenho um canal no Facebook, Rodrigo Freitas EFT, esse daí é do YouTube, Rodrigo Freitas EFT do YouTube. E o Instagram é Freitas Luiz Rodrigo, e pode entrar lá também, acompanhar, tá? Aqui eu deixo um forte abraço para vocês. Quinta-feira que vem tem mais, e é isso. Até mais. Agradeço a presença de cada um que assistiu, que pode tirar aí, né, uma conclusão, e tudo que vocês quiserem saber pode perguntar. Se você estiver passando por alguma coisa, manda aí pra gente, que é um prazer imenso estar respondendo para vocês, tá bom? Até mais.